Na vida, já temos aflições, então por que eu escolho sofrer? Nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão sobre a rotina, a influência da rotina operacional de um bombeiro militar, as consequências emocionais disso e, no final das contas, eu vou fazer um paralelo disso com a minha jornada no desenvolvimento do meu treinamento físico. E a ideia desse vídeo surgiu porque, recentemente, teve uma ocorrência lá no quartel que deixou todo mundo bastante abalado. Não só no quartel, toda a nossa comunidade aqui ao redor ficou muito abalado com a ocorrência. E embora nós tenhamos um treinamento, passamos por treinamentos psicológicos para a gente poder aguentar a pressão psicológica que tem ali em quase todas as ocorrências, né, que o bombeiro atende, sempre tem ali uma carga emocional ali muito grande. E a gente tem um treinamento dentro da academia de bombeiros militar para poder agir nessas situações. E de fato, quando a gente chega lá no calor da ocorrência, a gente consegue agir de maneira profissional, executar o melhor serviço possível, dar o melhor atendimento para aquela vítima ou para aquela ocorrência. Porém, depois que passa, depois que a situação já foi resolvida, depois que o trabalho já foi feito, a gente acaba refletindo com aquilo. Afinal de contas, nós somos seres humanos, não tem como a gente não se conectar às diversas histórias que a gente acaba encontrando pelo caminho. E não é à toa que os números mostram, né, que por mais que não se fale muito sobre isso, bombeiros têm uma taxa de transtorno de estresse pós-traumático muito maior que a média da população. E a gente para e pensa, quando o bombeiro entra na corporação, ele passa por uma seleção de exames médicos, psicológicos. Então, quando a pessoa está entrando na corporação, em tese, se você pegar ela e comparar com a média da população, em tese, ela é uma pessoa que está na média ou acima da média em relação à saúde física e mental, porque ela passou ali por uma peneira de testes médicos e testes psicológicos para entrar no bombeiro. Porém, quando você pega bombeiros já de carreira, já tem tempo de carreira, e analisa o número de casos, né, de estresse pós-traumático, a gente vê que o bombeiro tem uma prevalência maior do que a média da população. Isso, né, vai ter os especialistas, psicólogos, que vão poder explicar muito melhor que eu, não é minha área. Porém, a minha percepção é essa, que por mais que a gente atue de maneira profissional na ocorrência, quando passa a ocorrência a gente fica lembrando. Lembra daquela família, lembra daquela tragédia e de algum certo ponto a gente se conecta com aquilo. A gente acaba pensando, não, e se fosse eu naquela situação? E diversas das vezes a gente encontra muito sofrimento nas ocorrências, né? Porque geralmente a vida estava normal, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, até que vem uma intercorrência e gerou ali, naquele momento, um trauma. E aí naquele trauma ali tem uma carga forte de emoção. E querendo ou não, isso acaba impactando. E a gente vai vivendo ali o dia a dia. E a gente, lógico, tem momentos de extrema felicidade, quando a gente pode salvar uma vida. A pessoa fica grata, mas a nossa sensação é de extrema felicidade também. Mas tem esse outro lado da moeda, digamos assim. E o que isso tem a ver, né? Meu canal sempre eu falo aqui de treinamento físico. E aí nessa ocorrência que teve, eu não vou entrar em detalhes da ocorrência, eu senti ali, a gente muito baqueado ali, em alguns dias ali no quartel e na nossa comunidade aqui, de um modo geral. E é isso, né? A gente sempre lembra de várias ocorrências. E eu fiquei lembrando, eu fiquei observando, né? Que na verdade eu lembrei dessa frase, que na vida tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem da Bíblia. E pensando nisso, né? Na vida teremos aflições. A gente percebe que temos esse tipo de sofrimento que chega sem a gente esperar, e tem os sofrimentos que a gente já convive com ele também. Às vezes uma dificuldade que a gente está passando, às vezes algum bloqueio psicológico, emocional. E muitas das vezes a nossa tendência é fugir
do sofrimento, é fugir do sofrimento. E é lógico, existem certas coisas que são inevitáveis, né? Acontece um acidente, alguma coisa assim, são inevitáveis. Outras a gente convive, de certa maneira convive com aquilo ali e tenta fugir daquilo ali, tenta se esconder, né, de algum trauma, às vezes, algo que aconteceu. E é uma tendência normal do ser humano. Se a gente para pensar, quem quer sofrer? Quem quer buscar o sofrimento? Quem quer buscar o desconforto? Naturalmente a gente vai fugir do sofrimento, mas naturalmente a gente vai fugir do desconforto. E aí eu comecei a olhar para a minha própria vida e comecei a lembrar que quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu acabei mudando o meu método de treino para o protocolo soviético, que eu sempre falo aqui no canal. E esse método de treino, ele visa justamente um treino sem sofrimento, sem dor. É um tipo de treinamento diferente. Tem muitos vídeos aqui no canal, não vou focar muito nisso. Mas é lógico que, mesmo que eu tenha tido excelentes resultados no início desse treinamento, eu ficava cético, né? Será que realmente é isso? Será que não pode ser só um viés de confirmação? Será que eu não estou querendo acreditar nisso? E aí via, né? Sempre aí eu acompanho influencers, outros treinadores, mundo fitness do modo geral, e o mundo fitness na sua maioria sempre pega treino até a falha, no pain no gain, se não for para sair exausto, eu nem vou treinar. Inclusive essa era a filosofia de treino que eu tinha adotado até então. Até antes de eu entrar no bombeiro, era a minha filosofia de treino era justamente essa. Influenciado pelo mundo fitness, de um modo geral, que prega isso. E aí quando eu descobri o treino sem dor, sem sofrimento, comecei a treinar no protocolo soviético, mas ficava cético, ficava pensando, pô, será que eu não poderia estar melhor? Será que eu não poderia estar tendo mais resultado? Será que eu estou querendo acreditar? Às vezes eu estou querendo acreditar que isso aqui funciona e às vezes eu estou deixando ganhos na mesa. Às vezes eu tenho que tentar um treino até a falha. E é lógico que de quando eu entrei no bombeiro até agora, tem aí 9 anos, algumas vezes eu fui tentado a voltar para o treino até a falha. Fui convencido até que eu às vezes deveria estar treinando até a falha. E, enfim, né? A gente vê muito isso, você, pô, será que tá todo mundo certo? E quer dizer, será que tá todo mundo errado e só eu tô certo? Pô, não deve ser verdade. Ou às vezes eu não tô seguindo as influências corretas. Mas diversas vezes eu fiquei tentado a voltar. E diversas vezes eu voltei para o treino até a falha, nesse período, nesses últimos 9 anos. Voltei para o treinamento até a falha. E ficava naquele treinamento até a falha. Só que eu observei que todas as vezes que eu tentava voltar para o treino até a falha, passava um período, eu começava a perder consistência no treinamento. Começava a perder volume de treino total. Né? Pulava o treino, dava uma desculpa, tinha algum problema, não ia treinar. E isso começava a se tornar uma coisa recorrente. E eu era um cara que outrora, né, que antes justamente amava a dor, a falha, gostava de sentir o corpo todo dolorido e pensar assim, pô, esse treino valeu a pena. Porém, depois que eu descobri um outro lado da moeda, né, porque aquele era meu único parâmetro de comparação. Depois que eu descobri um outro parâmetro, na hora que eu tinha um outro parâmetro, e tentei voltar para o treino até a falha, eu percebi que eu começava a, justamente o quê? A falhar na minha frequência de treino. Era isso que acontecia. E observando hoje, a percepção que eu tenho é que, de um certo modo, eu estava evitando o sofrimento. Não estava evitando o treino, eu estava evitando o sofrimento. Porque a nossa vida já tem sofrimento demais. Nós já temos aflições. Nós já temos as nossas próprias aflições. Nós nos conectamos com as aflições das pessoas ao nosso redor. Você não precisa ser bombeiro para poder se conectar com isso. A própria palavra de Deus fala para a gente rir com quem está rindo e chorar com quem está chorando. Então, quando o irmão está passando dificuldade, a gente se coloca no lugar dele, a gente se conecta com aquele sofrimento. Então, já existe muito sofrimento, já existe muita aflição, já existe muita dor. E aí,
por que eu vou ficar escolhendo sofrer no treino? Se eu já conheço uma outra alternativa. E aí quando eu voltava para a minha alternativa, foi bom, era bom eu ir para dar essa desviada, digamos assim, pro treino, no pain no gain, até a falha, porque eu via que de fato ele não tinha resultado superior. De fato eu poderia continuar no treino que eu estava fazendo, que eu estava no caminho certo. Embora o mundo inteiro, o fitness, estivesse falando que teria que ficar indo até a falha, às vezes até além da falha para ter resultado, não, eu poderia continuar do jeito que eu estava fazendo, que o resultado era o mesmo ou até melhor. E aí eu fiquei pensando, talvez muitas pessoas deixam de treinar justamente porque elas só conhecem o treino até a falha. E assim, não é que o treino até a falha não funciona. Para muitas pessoas ela vai funcionar. Porém, para outras, ela vai ser justamente o motivo dela não ter consistência e adesão no treinamento. Que era o meu caso. Mesmo eu sendo uma pessoa que ama treinar, mesmo sendo uma pessoa que eu buscava a falha, buscava a dor, gostava disso, depois que eu descobri o outro lado, eu passei a não gostar mais. E aí eu fiquei nessa reflexão. Talvez seja o problema de outras pessoas, talvez não é porque as pessoas não gostem de treinar. Às vezes seja porque elas não conhecem um outro tipo, uma outra alternativa de treinamento. Elas não conhecem uma atividade prazerosa, uma atividade que você consegue treinar sem dor, sem exaustão extrema, você se sentir bem, se sentir alegre, se sentir feliz, fazer algo que gosta e ainda ter evolução, ter melhora no seu condicionamento, na sua força, no seu shape, enfim, no que for. Às vezes seja falta disso. Então, eu resolvi trazer essa reflexão. Se você acha que talvez você esteja faltando ao treino porque você só conhece um treino de dor, de sofrimento, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui no canal tem muito conteúdo sobre o protocolo soviético, que é justamente um sistema de treinamento que é baseado em fugir da dor, em fugir do sofrimento, em fugir da falha. E por que disso? Porque a ciência já mostrou que para volumes iguais, volume load, volume ponderado pela carga, para volumes iguais os resultados são iguais, independente se você falhar ou não falhar. Então se você pode escolher falhar ou não falhar, sofrer ou não sofrer, para que a gente vai ficar escolhendo o sofrimento se a gente não quer ele? Tem gente que quer, tem gente que aquilo ali é uma forma de aperfeiçoamento. E beleza, tudo bem. Existem vários tipos de pessoas, os dedos da mão são diferentes, então há pessoas diferentes. Não significa que todo mundo então tem que gostar e amar e buscar a falha. Mas se você não gosta e você não quer esse sofrimento, essa dor, essa exaustão ao extremo, você não é um viciado em atividade física nesse nível, se você não é, você tem outra alternativa. Porque os estudos mostram que sofrer ou não sofrer, se o volume de treino for equalizado, os resultados são os mesmos. E o que eu percebi na minha prática? Que quando eu fugi do sofrimento, fugi da falha, fugi da dor, eu na verdade consegui treinar foi treinar mais, eu consigo treinar muito mais. E aí treinando mais, se com volume igual o resultado é igual, com volume maior o resultado é melhor. Então sim, tem pessoas que na hora que elas param de falhar, na hora que elas param de sofrer, elas vão conseguir treinar até mais do que elas treinariam se elas estivessem na falha, na dor, no pain no gain. E treinando mais, ela vai ter mais resultado. Porque os resultados da minha ciência mostra que são dose dependente do volume de treino. O que significa? Que quanto mais você treina, mais resultado você tem. Lógico, dentro de um custo dentro de uma capacidade de recuperação. Não é simplesmente fazer o máximo possível. Você tem que fazer o máximo que você tem tolerância, que seu corpo consegue se recuperar daquilo. Se você vai além da sua capacidade de recuperação, você não vai ter ganho nenhum. Você vai ter lesão, overtraining, etc. Então, queria, dito tudo isso, trazer essa reflexão, porque muitas das vezes a gente está fugindo do treino. Mas por que a gente está fugindo do treino? A gente está fugindo do treino em si ou a gente está fugindo, na verdade, do sofrimento? Se você estiver fugindo do sofrimento, existe outra alternativa. O protocolo soviético, o que é a ideia dele? A ideia dele é justamente inverter a lógica do treino. Não focar no treino, focar na recuperação.
E para focar na recuperação, tendo em vista que a recuperação é o nosso gargalo, a gente acaba então buscando um treino com menos falha, com menos dor, com menos exaustão extrema. Por quê? Porque a falha, a dor, a exaustão extrema tem um alto custo de recuperação. Então quando a gente busca um baixo custo de recuperação, a gente foge dessas coisas. Então a gente não vai treinar até a falha. A gente vai ter repetições na reserva, a gente vai treinar talvez com ritmo e não com séries. Enfim, existem várias abordagens. Queria fazer esse convite para você. Se você quer conhecer mais, se inscreva no canal. Aqui tem muito vídeo falando sobre o protocolo soviético, sobre essa outra alternativa de treinamento que me ajudou, pode ser que te ajude também. E também no link aqui do vídeo, do comentário fixado, eu vou deixar o link do protocolo soviético. Justamente é o meu... Eu tenho um livro e tenho um curso mostrando justamente essa metodologia na prática para quem quiser sentir que é o momento. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, isso ajuda demais o canal. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se isso aqui pode ser um diálogo para a gente abrir, para a gente poder melhorar aqui tanto a minha vida quanto a sua. Esse é o intuito deste canal. Muito obrigado, tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.